Olá, operadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para continuar com a maratona de terror de Doctor Who, com o episódio 14, que é o primeiro episódio do spin-off As Aventuras de Sarah Jane. Bom, as aventuras de Sarah Jane seguem justamente a Sarah Jane, que foi uma companion do Doutor, que apareceu primeiro lá na Era Clássica, ficou extremamente famosa junto com o quarto Doutor, lá na Era Clássica, né, interpretada pela Elizabeth Sladen, e depois ela voltou na Era Moderna ali, encontrando o 10º Doutor do David Tennant. Aí depois desse encontro, eles criaram esse spin-off que é voltado na Sarah Jane, vivendo ali na casa dela e tendo suas aventuras ali na casa dela. Então como é que funciona? Doctor Who é como se fosse para o público geral, Torchwood, que eu já comentei em alguns outros vídeos, é como se fosse para o público mais adulto em todos os sentidos, e as aventuras de Sarah Jane é para um público mais infantil, tanto que tem um orçamento menor, né? Tem umas histórias assim, uma escala menores também, são histórias mais tranquilas, são histórias mais leves, né? Não tem tanta violência assim. E eu lembro que eu conheci as aventuras de Sarah Jane na TV Cultura também, e foi a série que me introduziu o Doctor Who, que me apresentou esse universo de Doctor Who, né? Que passava ali por volta de 2013, 2015 na cultura e eu gostava muito, eu me interessei muito por essa série e sempre acompanhei. Depois, quando eu conheci Doctor Who, foi assim, amor à primeira vista. Então, assim como Torchwood, eu vou incluir também alguns episódios de As Aventuras de Sarah Jane na maratona. E o primeiro episódio que a gente vai falar aqui é o episódio O Dia do Palhaço, que é a segunda história da temporada 2, de 2008, de As Aventuras de Sarah Jane, escrito pelo Phil Ford. Bom, qual que é a história de O Dia do Palhaço? Como vocês podem imaginar, já viram na thumb também, é um episódio que explora muito mais a courofobia, né? Que, não sei, pra quem não conhece, é a fobia de palhaços, né? E a Sarah Jane, ela tem essa fobia, né? E o que acontece é que, assim, justo quando uma nova família se muda para a rua dela, que é a família Chandra, né? Na escola, várias crianças começam a sumir na cidade, né? Que eu não lembro se a série se passa em Londres, eu acho que não, acho que é Springfield, não, é algum lugar ali, mas não é exatamente Londres. Mas enfim, eu sei que crianças começam a sumir na escola, né? Não na escola, tipo, na cidade em geral. Só que até então não tinha nenhum elemento alienígena para que a Sarah pudesse investigar. Ela é jornalista e ela sempre investiga essas coisas alienígenas ali da cidade. E a Sarah, ela tem um filho, o Luke, que é interpretado pelo Tommy Knight. E tem também ali o Clyde Langer, né, interpretado pelo Daniel Anthony, que é amigo do Luke, né, tá junto com eles ali. O Luke e principalmente o Clyde ele começa a ver umas coisas estranhas na escola. Ele começa a ver uns balões vermelhos, uns palhaços aparecendo assim no reflexo de um espelho, no final de um corredor, no meio da multidão. Ele começa a estranhar, tanto que até o momento ele testemunha um amigo dele, um menino lá da escola, simplesmente desaparecendo ali num banheiro, se eu não me engano, na papelaria da escola, por conta desse palhaço. E por que eu mencionei a família Chandra? Porque a Rani Chandra, que é a filha dessa família, que é nova na escola, ela também começa a ver esses palhaços, esse palhaço, ela está sendo perseguida por esse palhaço. E aí é isso que junta a Rani ao time da série, né? O Clyde e o Luke inicialmente. Porque eles começam a conversar sobre o assunto, logo eles levam o assunto para Sarah e eles começam a investigar. Esses dois episódios eu acho eles muito interessantes, claro, lembrando que As Aventuras de Sarah Jane é uma coisa mais infantil, não é um terror, nossa, vou ficar traumatizado pro resto da vida. Mas assim, é gostoso de acompanhar, você sente o suspense, você sente o medo passando ali. Até para quem não tem corofobia, você entende o propósito da coisa, sabe? Porque, por exemplo, It, a Coisa é um filme que atinge até pessoas que não têm corofobia e tem um palhaço como vilão, então, enfim. E é uma história bem interessante porque traz muito aquela história do flautista de, eu não sei se é esse o nome, flautista de Hamelin, alguma coisa assim, que é aquela história que na cidade de Hamelin estava sendo infestada por ratos, aí esse flautista aparece e tira todos os ratos de lá com o poder da música, da flauta, só que aí quando ele não é pago pelo serviço, ele volta e pega todas as crianças. Então esse palhaço nesse episódio, ele vem como uma analogia a essa história, está totalmente conectado a essa história, na verdade. Então, assim, é um episódio que é muito interessante, é um episódio dividido em duas partes, né? Que é muito interessante, é muito legal. Tudo bem, tem alguns. Se eu fosse comentar tecnicamente, eu comentaria um pouco sobre a direção, o roteiro, alguns pontos. Mas no geral é uma história legal, porque eles se aprofundam bem no personagem.
né? É um personagem dividido em três, basicamente. Ele tem três personas ali. Tem o palhaço Odd Bob, tem o do Pied Piper, né? Que é a encarnação que mais representa a lenda do flautista. E também tem o Sr. Spellman, que é a figura ali como se fosse o dono do circo do episódio, né? Que basicamente o palhaço está convidando as crianças para irem ao circo dele, e que as crianças acabam desaparecendo lá. É um episódio que tudo bem que tem uma resolução que eu acho um pouco anticlimática, mas a história é bem legal nesse tema assim de palhaço. Eu acho que funcionou bem e se encaixou bem aqui na maratona Terror de Doctor Who barras Aventuras de Sarah Jane. Então é isso, o próximo episódio também é de As Aventuras de Sarah Jane, são 3 episódios da série que eu vou colocar aqui. O próximo é o segundo, que é a Armadilha da Eternidade, que é de 2009, da temporada seguinte. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, compartilhem o vídeo para quem conhece As Aventuras de Sarah Jane ou só simplesmente para seus amigos. Comentem aqui, deixando sugestões ou suas opiniões sobre essa série, esse episódio para quem viu, né? E não esqueçam de se inscrever no canal. E também confiram a playlist onde tem os outros episódios da maratona. Dito isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.